Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem? Classe dos discipulados, demais irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Irmãos, estamos aqui mais um dia para juntos estudarmos uma lição muito importante, a lição número 7 da nossa revista, Crescendo em Graça e Conhecimento, o Cristão e as Finanças. É um assunto bastante abrangente, um assunto bem interessante mesmo, né? Porque todos nós nos deparamos todos os dias com relação a essa questão de dinheiro, de finanças, né? Finanças nós sabemos que nada mais é do que são recursos financeiros, dinheiro mesmo, bens que o Senhor nos coloca em mãos, né? Então nós temos que entender um pouco como que podemos trabalhar nesta forma, né? Para fazermos de modo que a nossa vida seja realmente bem administrada, para que Deus esteja abençoando nossa vida, nosso trabalho, nossos recursos e que o nome do Senhor em todo o tempo seja glorificado, tá? O texto bíblico básico dessa lição, ele se desenvolve no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, do verso 6 até o verso 12, praticamente, tá? E eu gostaria de ler com os irmãos aqui esse texto para que a gente possa dar sequência na lição, em nome de Jesus. Diz assim o texto no verso 6: Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa de ensinamento sobre a fidelidade a Deus, né? Nosso texto bíblico, textuário, desenvolve também Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Diz assim: Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que te dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Louvado seja Deus. Irmãos, lembremos-nos que a palavra de Deus é maravilhosa, traz toda a instrução que nós precisamos em nossa vida, para que nós tenhamos uma boa administração da nossa conduta diária, a nossa conduta em todos os campos da sociedade, né? Quer seja no lar, na família, na igreja, no trabalho, nos nossos relacionamentos, né? É importante saber, irmãos, que Deus, ele é o dono da prata e dono do ouro. No livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 8, diz assim: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus é o dono de tudo. É o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono das oportunidades, né? O salmista soube reconhecer, no Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é do Senhor. O que nós vemos é que esse Deus tão maravilhoso, tão majestoso, um Deus sublime, eterno, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, ele tem um compromisso conosco mediante a sua fidelidade na sua palavra. E o Senhor quer que nós, então, tenhamos esse conhecimento da sua palavra, né? Estudemos a palavra, entendamos o que ele quis dizer e quer nos dizer a cada dia, e que a gente possa estar cumprindo a vontade de Deus, né? A cada dia, para que o nome dele seja glorificado e para que a nossa vida seja realmente agradável a Deus, seja uma vida agradável de se viver, né? Quantas pessoas, às vezes pelo desconhecimento, acabam perdendo o
o interesse da vida, o interesse das coisas boas da vida. A vida é maravilhosa, a vida é tremenda, a vida é fantástica, né? A vida precisa ser vivida com alegria, com propósito, com objetivo e com muita gratidão a Deus e reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo sabe como fazer e agir e quer nos conduzir sempre no caminho de paz, de alegria, de esperança, né? Um caminho de expectativas boas a cada momento, porque a vida é tremenda e maravilhosa. Então a lição traz aqui esses ensinamentos importantes que nós estaremos desenvolvendo, né? O cristão e as finanças. Louvado seja Deus. É importante lembrar do objetivo da lição. Ele vai trazer o seguinte aqui, ó. Importante nós entendermos que os filhos de Deus não foram chamados para uma escravidão financeira, mas para a mordomia cristã. A mordomia cristã, basicamente, irmão, é uma administração. Como que nós administramos? O Senhor nos coloca como mordomos, como um administrador. Tudo que nós temos, nós devemos pedir a Deus graça, sabedoria, para que possamos bem administrar, tá? E uma vez bem administrado, a chance de nós termos sucesso no que fizermos, a chance de nós podermos usufruir do benefício, né, para a nossa vida, para a obra do Senhor, contribuindo fielmente ao Senhor, com os dízimos, com as ofertas, conforme nós lemos o texto bíblico, né, para que nós possamos levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Então é importante ainda como objetivo organizar o orçamento familiar e deixar o impossível aos cuidados de Jesus. Nós fazemos a nossa parte, nós organizamos o nosso orçamento familiar, a nossa vida, a nossa administração dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. E, portanto, nós devemos fazer o quê? Fazer o máximo para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, com sucesso, conquistas. É importante conquistar. E ainda com o objetivo, honrar o Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. A fazenda, que diz aqui o texto, basicamente, é o conjunto de bens e herdades que nós e haveres, na verdade, que o Senhor nos concede. Todo bem que o Senhor nos concede, ele é em fazenda. Então devemos honrar o Senhor com a nossa fazenda. Com tudo que o Senhor nos der, devemos honrar ao Senhor, tá? E com as primícias de toda a nossa renda. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmãos, porque todos nós vemos um mundo onde praticamente o consumismo ele está aí presente à nossa porta a todo momento, né? Hoje você vê uma página, uma publicação no seu celular, no seu televisor, no seu rádio, né? Nas placas, nas lojas, né? Quantas coisas nos levam a sermos assim consumistas, a consumir coisas. Portanto, é importante que nós tenhamos esse contato com Deus diariamente, que a gente peça para Deus nos dar graça, para que a gente possa viver de modo que não sejamos um consumista contumaz, uma pessoa que impulsivamente vai e compra de forma desnecessária. O dinheiro, irmãos, ele é difícil de ganhar, é difícil de conquistar o dinheiro honestamente, né? E o Senhor tem tido a misericórdia de todos nós e nos dado capacidade, nos dado graça, força e preparado condições para que a gente possa ter a conquista diária, mensal do nosso valor, que são os recursos financeiros, né? Que é o dinheiro que precisamos viver. Portanto, nós como cristãos, nós temos assim um compromisso com Deus e a fidelidade também nesse campo da economia, das finanças, né? Dos recursos, ela deve estar presente em nossa vida todos os dias, tá? Porque Deus, ele quer que a gente tenha esse compromisso com Ele, tá bom? Então, uma das questões que mais atrapalha numa família, né, é o desajuste financeiro. Isso é fato. Contudo, graças ao nosso bom Deus, podemos contar com os valiosos ensinamentos das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus trata desse assunto com bastante seriedade, pois o Senhor se importa com o bem-estar e felicidade e a prosperidade das famílias. Nós vemos, de acordo com a palavra que nós estaremos estudando aqui, alguns detalhes importantes, o quanto Deus ele se importa realmente com a nossa estrutura familiar, com a nossa estrutura financeira, com a nossa boa administração, com a nossa fidelidade a Ele,
também no campo dos recursos financeiros, né? Para que Ele possa abençoar, irmãos, para que Ele possa prosperar o nosso caminho e nos dar uma vida tranquila, uma vida de ter nossa necessidade suprida a cada dia, tá? Algumas vezes Deus coloca oportunidades em nossa vida para que possamos progredir em nosso trabalho e alcançar prosperidade. Então é importante esse compromisso com Deus e nós estamos sempre atentos às oportunidades que Deus nos coloca, para que possamos então progredir, possamos prosperar, certo? Aproveitando assim esse campo da prosperidade que Deus, na sua justiça, coloca a todas as pessoas. É muito importante isso para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós temos aqui na nossa revista, no item primeiro, diz assim: o perigo do amor ao dinheiro. Nós vemos, irmãos, que o dinheiro supre grande parte das nossas necessidades. Ele concede ao ser humano muitos benefícios e possibilita oferecer conforto à família, satisfazer as nossas necessidades materiais e ajudar o próximo, né? Na verdade, nós ajustamos nossa vida econômica de modo que nós também tenhamos condições de estender a nossa mão, de ajudar o nosso próximo, certo? Quer seja através da nossa contribuição no serviço social da igreja, através de ajudar um irmão, um vizinho, um familiar, um amigo, né? Então Deus quer que nós tenhamos essa condição, esse relacionamento com Ele, com a Sua palavra, para que a gente possa viver de forma que seja, sobretudo, agradável a Deus e nos traga satisfação e nós tenhamos a nossa necessidade suprida sempre, irmãos, que não temos falta de nada. É fato, irmãos, que nós estamos todos sujeitos a tudo neste mundo. Todos nós estamos sujeitos a tudo. Nós vamos entender aqui também o que realmente é necessidade e desejo, tá? A gente vai aprender um pouco acerca disso, vamos relembrar algo que é muito básico, né? As nossas necessidades e os nossos desejos e o que o Senhor diz em sua palavra. O mal, na verdade, ele não está em ter dinheiro, porém a maneira como tê-lo, até como conquistar o dinheiro, né? Quando Jesus falou aos discípulos acerca do jovem rico, ele não condenou o jovem por ser rico, muito pelo contrário. A questão foi a maneira como ele, rico, dedicava-se ao dinheiro e às riquezas. Ele colocou primeiramente, como o Senhor propôs, o que seria feito para que ele pudesse herdar uma vida eterna. O Senhor disse: olha, vai, vende tudo quanto tens e distribui aos pobres. E vem e segue-me. E ele se entristeceu. Por quê? Porque a riqueza, os bens, os haveres que ele tinha, todas as suas conquistas materiais invadiram seu coração e dominaram seu coração. E assim ele se entristeceu em ter que se desvencilhar daquela riqueza, né, que ocupava seu coração para que ele pudesse ter condições de seguir ao Senhor. Então nós vemos que o ter herdade, ter riqueza, ter bens, ter conquistas não é errado. Deus abençoa e prospera. Ele é o dono da prata e do ouro. Nós vimos lá em Ageu. Deus é dono da prata e do ouro, né? E Ele quer que nós então tenhamos uma boa administração. Nós saibamos como usar os recursos que Ele nos dá e administrar de modo que a nossa vida seja próspera, feliz, que a nossa família seja abençoada, guardada e protegida. Amém? Então, por conhecer o coração do homem em relação aos bens materiais, o Senhor Jesus se preocupou em dar-lhes ensinamentos sobre finanças. Algumas de suas parábolas eram relacionadas a esse assunto porque ele conhecia a facilidade de que o homem tem para dividir seu coração entre Deus e as riquezas. Então o Senhor trouxe essas ilustrações com relação à facilidade que ele vê no homem, a propensão que nós temos, a predisposição que nós temos como homem, né, como seres humanos, a nos apegarmos às coisas materiais, a nos apegarmos ao dinheiro, à riqueza, a tudo quanto o Senhor nos dá, porque Ele é bondoso, nós temos uma chance muito grande de nos apegar a isso. E, consequentemente, ao nos apegarmos tanto ao dinheiro, à riqueza, acabamos nos afastando de Deus. Acabamos colocando Deus em segundo plano. E não é isso que Deus quer para a humanidade. Muito pelo contrário. Deus ele quer que o homem reconheça o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder em dar tudo para todos, né? E que nós possamos viver com alegria diante do Senhor. Deus tem prazer em abençoar seus filhos com riqueza e prosperidade. Na Bíblia encontramos história de vários homens de Deus que possuíam muitas riquezas,
mas não eram apegados a elas, como por exemplo Abraão, é uma história interessante, o rei Davi, Jó e tantos outros homens de Deus. Nós vemos com relação a um fato importante, o próprio rei Davi. Nós temos um assunto interessantíssimo na palavra de Deus, né? Onde Davi, quando foi feita a construção do templo do Senhor, Davi, ele separou uma grande parte, ele conquistou uma grande parte, ele fez com que os homens daquela época, né, daquela ocasião, certo, trouxessem os seus recursos financeiros para que se pudesse ali construir um grande templo. Ele tinha um propósito no coração em construir a casa do Senhor. E ali ele fez aquele chamamento à população. Nós vemos em 1 Crônicas 29, né? Diz assim, as ofertas de Davi, dos principais do povo, para a construção do templo. Vemos claramente aqui, né? Só para lermos aqui, para nós vermos interessante, que maravilha, louvado seja Deus. Diz assim, ó, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande demais, porque não é um palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Deixou bem claro, dizendo ao povo, é um palácio para Deus, não para o homem. Eu, pois, com todas as minhas forças, o tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, e pedras preciosas, sardônica, pedras de engaste, né? Engaste e pedras de ornato, obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas, mármores, em abundância para a casa do Senhor. E ele, Davi, em particular, pegou da sua riqueza particular. É só para nós ilustrarmos que homens não foram apegados à sua riqueza. Davi tinha tanta riqueza que ele pegou da sua obra particular, ele pegou aqui praticamente, perdão, 3.000 talentos de ouro. 3.000 talentos de ouro, irmão. Sabe, cada talento, se nós classificarmos aqui, cada talento ele tinha, na verdade, um peso. Um talento, em média, ele poderia variar de 26 a 32 quilos, um talento. Ele pegou 3.000 talentos. Mais do que o povo conquistou de talento, só para nós vermos aqui a importância, tá? Então, cada talento ele equivaleria a tudo isso de peso. Então, se nós formos ver no histórico aqui, você pode ler depois, eu te convido, é maravilhosa também essa história aqui relatado em 1 Crônicas 29, quanto de ouro foi juntado ali, o ouro particular do rei Davi, ilustrando que os homens não se apegavam à riqueza, porque tinham riqueza, tinham abundância, sabiam o Deus de toda a riqueza. Então, todo ouro, se a gente for analisar aqui o grama do ouro, só para exemplificar, vou pular já essa parte, né? O grama do ouro hoje está em torno de 327,09 reais um grama de ouro, tá? Então vemos que 1 quilo de ouro, se fosse hoje, ele estaria em torno de 327 mil reais, 1 quilo, certo? Então, só Davi, ele pegou praticamente aqui 3.000, daria quase todo esse ouro com o que o Davi juntou, mas o povo, 200 toneladas de ouro. Olha, parece uma coisa absurda pensar, 200 toneladas de ouro. Então, nos dias de hoje, sabe, nós teríamos em torno quase que de 68 bilhões, calculando 68 bilhões de reais em ouro, dedicados ao templo. Isso que Davi juntou da parte dele, seu poder econômico particular, no ouro, sem falar das pedras preciosas, da madeira, da prata, tá? Então, para nós vermos que Deus, irmãos, ele tem tudo para todos, sabe? Ele tem tudo para dar a todos com abundância. Deus é o dono da prata e do ouro. Tenhamos em mente isso. Então, irmão, o recurso que nós adquirimos, os nossos benefícios financeiros, o nosso salário mensal, ou que seja quinzenal, ou diário, não importa. Tudo que Deus coloca em nossas mãos de recurso, irmão, vem de Deus, sabe? Davi soube reconhecer aqui claramente, olha, eu faço questão de mencionar para os irmãos, tá? Diz assim no verso 14, porque quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Então Davi soube reconhecer que tudo que ele possuía, assim como tudo que nós possuímos, irmãos,
não é nosso. Não é porque nós somos bons no que fazemos. Logicamente que nós devemos nos esmerar, procurar fazer com qualidade, com excelência o nosso trabalho, o nosso ofício, a nossa atividade. E aí, consequentemente, nós teremos o quê? Um recurso financeiro. Teremos as nossas finanças, que devem ser bem administradas no lar, na família, na nossa vida diária, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas é importante essa lição de que tudo vem de Deus, irmão. Toda a nossa capacidade de ganhar, de conquistar, ela vem de Deus. E nós então devemos, em ato de fé e de fidelidade, devemos devolver ao Senhor. Através do quê? Como que nós devolvemos e nós cremos? Através da nossa contribuição, como um ato de fé ao Senhor, um ato de fidelidade a Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, para a glória do Senhor Jesus, sem pesar no coração, sem tristeza, não importa, irmão. Nós vemos aqui, vamos analisar aqui um fato importante sobre aquela viúva, né? Aquela pobre viúva que ela depositava ali, enquanto os homens depositavam na arca do tesouro, né, as suas ofertas, homens ricos iam até ali e depositavam as suas ofertas, grandes valores, e Jesus estava ali somente observando a postura do povo ao depositar as ofertas. Ele percebeu que uma viúva, uma senhora muito pobre, ela foi ali, pegou as suas 2 moedinhas, né, e ela depositou ali, e disse para os discípulos: olha, aquela senhora ali, a que deu a maior oferta, porque ela deu tudo. Os demais, eles dão riquezas, dão coisas, valores altos, do que sobeja, do que sobra, porém ela deu e depositou todo o seu recurso com amor e com gratidão. Então, irmãos, isso traz uma lição importantíssima, de que na questão da fidelidade a Deus, com dízimos e ofertas, Deus não está nem um pouco preocupado na quantia que você retribui a Ele, na quantia, quanto você vai devolver ao Senhor. Ele não está preocupado de modo algum. Ele não precisa de ouro e prata, Ele é dono do ouro e da prata. Mas o que Deus trata conosco com relação à fidelidade, em dizimar, em ofertar, realmente isso, é o nosso cumprimento de fidelidade e amor ao nosso Deus. É isso que Deus quer de nós, tá bom? Então é importante termos essa lição muito clara, essa instrução da parte do Senhor. A importância de administrar bem as finanças. Não é difícil encontrar pessoas que trabalham por tanto tempo, ganharam muito dinheiro, mas quando chegaram no final da vida, não possuem sequer uma casa própria ou algum bem guardado, algum valor. Ora, logicamente, irmãos, entenda bem, ninguém se ofenda, por favor, o fato de que você talvez não tenha uma casa própria, uma propriedade, um imóvel, não é desonroso por isso, de modo algum. Mas aqui que o autor coloca é que existem muitas pessoas que às vezes trabalham a vida toda, gastam, não tem uma administração boa no lar, nas finanças, os recursos que Deus concede a vida toda a ele, e chega no fim, quando ele poderia já uma avançada idade, com a família, com os filhos, né? Muitas vezes até com netos, ele poderia descansar e repousar com mais tranquilidade, tendo o seu teto como sua propriedade. Muitos não têm, irmãos, por falta de uma boa administração no lar. Muitas vezes falta até, às vezes, para o homem, né, que é o sacerdote do lar, aquele compromisso pela palavra de estar também ouvindo a sua patroa, a sua esposa, a sua companheira, né, com relação a administrar o lar, sabe? Então é importante que essa lição ela fale claramente isso, né? Então essa questão das pessoas não conseguirem, isso acontece como resultado da falta de um planejamento financeiro. Quantas pessoas que não planejam financeiramente sua vida e depois têm uma série de problemas, né? Então é importante. O homem é o principal responsável pela provisão do lar, da família, né? Então, quando a mulher se torna a principal provedora do lar, fica sobrecarregada por trabalho, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da família, dos afazeres, isso acaba desgastando o relacionamento. E quantos lares, quantos casamentos são desfeitos, lamentavelmente, por conta de um desgaste que às vezes começa sutilmente no campo das finanças, dos recursos, do trabalho. E às vezes tem homens que não querem trabalhar, não se dedicam, não se esforçam, sabe? Não se empenham adequadamente. E às vezes até o rapaz, até o homem ganha um dinheiro bom, né, que poderia ser bem aplicado, bem administrado, mas ele acaba se envolvendo com esse mundo consumista, conquistando coisas assim, que é um prazer naquele momento, não é uma necessidade.
E a palavra de Deus diz claramente que nós precisamos discorrer e entender o que é prazer, realmente, o que é ter algo por prazer e ter por necessidade. A Bíblia nos diz aqui, sabe, nós temos aqui um verso bíblico importante, tá? Assim, ó, disse Paulo escrevendo aos Filipenses, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então nós temos necessidades, assim como nós temos desejos de conquistar algo também. É importante saber que Deus também, maravilhosamente, Ele se importa conosco de tal modo que Ele também tem prazer de nos agradar, sabe? E nos conceder boas coisas, sabe? Nós temos aqui um texto bíblico que fala claramente sobre essa importante informação de que Deus ele tem prazer em nos dar coisas boas, coisas agradáveis, sabe? Diz assim, olha, diz assim um texto bíblico importante aqui, ó. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, dar bens aos que pedem a Deus, Deus ele pode nos agradar com algo que de repente não seja uma necessidade, mas o desejo de adquirir algo. Mas a base fundamental é a nossa confiança em Deus, é nós estarmos ligados com o Senhor em todo o tempo, para que Deus então possa satisfazer um desejo do nosso coração, um desejo da nossa família, um desejo dos nossos filhos, né? Eu lembro de uma história muito rápida, irmãos, sabe, uma ocasião, não faz muito tempo, mas eu louvo a Deus e conto como testemunho, a minha filha, uma das minhas filhas, a menor, ela tinha um desejo de conhecer lá o Parque do Beto Carreiro, né? Lá em Santa Catarina. E nós nos programamos, vimos esperando o momento certo, né? Não é uma necessidade, sabe? E aí houve uma ocasião em nossa vida que Deus preparou um recurso e nós nos organizamos, minha esposa com muita sabedoria, graças a Deus, administrou ali, fez contato com uma pousada, alugou, conversou comigo, íamos discorrendo aquilo e nós fizemos nós cumprimos esse desejo de nossa filha, que foi muito prazeroso para nós. Pegamos nosso carro, nos programamos, viajamos, chegamos na madrugada lá, passamos em frente ao Beto Carreiro, né? Era o local perto onde nós estaríamos ali nos hospedando. Aí chamamos a nossa filha, ela acordou meio atordoada no carro assim. Me emociona, irmão, sabe? E ela acordou meio atordoada e não acreditou. Nós falamos, olha, nós estamos em Santa Catarina, em frente ao Parque do Beto Carreiro, sabe? Então, para nós, irmãos, eu me emociono, glória a Deus, foi um motivo de grande alegria podemos assim proporcionar para nossa filha um desejo do coração. Por que nós somos bons? Porque Deus preparou todas as coisas de forma maravilhosa, fantástica, tá? Então, e assim são tantas outras coisas, né? E nós entendemos, ensinamos nossos filhos, irmão. Nossas filhas têm esse conceito, tiveram desde pequena, ainda com dificuldade, mas elas aprendem, né? E aprender, a entender o que era necessidade e o que era desejo, o que deveria ser pago inicialmente, pago sem falta, prestação da escola, transporte escolar, ali que Deus nos permitiu ter esse privilégio pela bondade e misericórdia dele, e um passeio, uma conquista, um lazer. Então Deus é muito bom e sempre nos ajudou, sabe, irmão? Então, eu louvo a Deus por isso. O papel da mulher, aqui no item 2.2, o papel da esposa na administração financeira do lar, como ajudadora do marido. A mulher tem o papel de auxiliar o esposo nas questões financeiras da família. É importante observarmos, irmão, como que a nossa esposa, nós homens especialmente, que estamos vendo aqui neste vídeo, o que a nossa esposa vê com relação àquilo na parte financeira. O que eu, homem, vejo talvez na postura e conduta da minha esposa no campo financeiro. Nós temos que conversar, nós temos que orar, pedir a Deus que ajude a que a gente possa administrar de modo que não tenhamos falta de nada, não tenhamos necessidades, não venhamos passar problemas de finanças, né? Que é sério. Tantos são os problemas, e quando você chega na parte financeira, porque é a partir do financeiro é que você tem toda a necessidade do seu suprimento, a sua moradia, o seu alimento, se você tem um carro, o seu combustível, o seu telefone, né? Os seus benefícios, as suas compras do mês, as suas contas pagas, a roupa, vestimento, calçado, medicamento, são despesas, irmãos. Então nós temos assim, na verdade, não precisa ser um economista para saber disso, com muito respeito, né? Nós temos as despesas fixas e as despesas que não são fixas, são eventuais, vamos colocar assim. Então tem coisas que nós temos que cumprir.
obrigatoriamente todos os meses. E se nós não estivermos, sabe, como família, como casal cristão, temente a Deus, um bom relacionamento em nosso lar, fica difícil, irmão. E Deus, ele quer que nós possamos, então, saber muito claramente a questão das quais são as prioridades. No item 3.1, para nós darmos uma caminhada aqui, quando a renda familiar é baixa, é necessário que tudo seja muito bem distribuído, não é? Certo? É importante fazer uma lista enumerando as prioridades a fim de atender de fato às necessidades essenciais da família. Olha que importante que nós falamos, priorizar necessidades essenciais da família, certo? Com metas definidas, deve-se orar e pedir ajuda do Senhor para ser fiel a Ele em todo o tempo. Então estabeleçam metas na sua vida, no seu lar, na sua família, ore ao Senhor, deposite ao Senhor a sua oração com confiança, para que Deus então possa abençoar grandemente. A organização do orçamento da família deve ser feita de maneira que os gastos sejam controlados e o dinheiro empregado com discernimento. Deus não opera onde há desordem. Deus é ordeiro, Deus é justo, Deus ele quer que nós, irmão, tenhamos essa consciência muito clara com relação, certo? Como empregar as nossas finanças, nossos recursos. Não é fácil ganhar dinheiro licitamente, como nós trabalhamos, né, com honestidade, com empenho, com dedicação, não é fácil. Então, até para nós gastarmos esse dinheiro, empregarmos o dinheiro, nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria como fazer, sabe? Item 3.5, quase partindo para o final, vivemos diz assim, a armadilha do consumismo. Vivemos em uma sociedade consumista, muitas vezes compramos produtos dos quais não precisamos porque a influência do desejo ultrapassa a necessidade. Falamos aqui, desejo e necessidade. Então, que nós tenhamos em mente, sabe, essa sensibilidade, analisar se realmente eu preciso disso, isso é necessidade ou é simplesmente um desejo? Um desejo que ele pode passar. Um desejo quando você vê quanto vai te custar aquilo, certo? Quanto vai custar na sua vida, sua família, você vai ter que abrir mão apenas para cumprir um desejo, certo? Seja ele qual for, então tem que analisar muito bem para que isso aconteça, irmão. Item ponto 4, assim, ó, fidelidade a Deus em primeiro lugar. As primícias pertencem a Deus. Tudo que temos ou somos vem dele, portanto, honrá-lo e colocá-lo em primeiro lugar é nosso dever, tá? É importante honrar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Honrar sempre a Deus para que possamos ter de Deus, certo? A fidelidade para que Ele abençoe o nosso salário, abençoe nossos recursos, abençoe o nosso trabalho, quer você seja um profissional autônomo, um profissional liberal, uma pessoa empregada numa empresa, com carteira assinada, com seus benefícios, né? Para que Deus possa manter o seu trabalho, sabe? Então, irmãos, a fidelidade ao Senhor em todo o tempo é muito importante, sabe? Nosso recurso financeiro, colocar diante do Senhor, apresentar, agradecer pelo que você tem, pedir, Deus, multiplica essas finanças, repreenda o devorador, abençoa a minha vida, ajuda-me, Senhor, a priorizar com esse recurso familiar, para que eu possa honrar meus compromissos e, sobretudo, honrar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar grandemente a minha família e que eu possa ter condições de também estender a mão e ajudar o meu irmão, meu próximo, porque isso é agradável ao Senhor. E Deus coloca bens em sua vida para que você possa cumprir esta vida de relacionamento agradável ao Senhor Deus, tá bem? Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Concluindo aqui, se obedecermos à orientação bíblica, nossos celeiros se encherão abundantemente e nossa família não terá falta de nada. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. O item 4.1, o mordomo, né? Prestaremos contas a Deus. O mordomo não é dono, ele é um servidor, o qual o seu Senhor deposita confiança para administrar seus bens. Um dia todos darão contas a Deus da administração de seus bens e recursos aqui na terra. É importante termos sempre isso em mente, que nós falamos, né? O segredo do sucesso financeiro não está em quanto ganhamos, mas em como administramos aquilo que recebemos de Deus, dando prioridade a Ele. É o que nós temos falado, tá? Não é quanto você ganha. Deus ele pode abençoar grandemente a sua vida naquilo que você ganha mensalmente, aquilo que você
realmente tem de Deus, Deus abençoa, multiplica, e você fica assim, olha, boquiaberto. Você acaba vivendo no campo das finanças um milagre, um milagre. Eu recordo, irmãos, que, para a glória do Senhor, finalizando, eu comprei a minha casa, nós compramos nossa casa, eu e a Léa, minhas filhas, compramos a nossa casa, eu não tinha um centavo na mão, eu não tinha, quando eu comprei minha casa, sabe? Deus preparou de uma forma tremenda, fomos trabalhando, conquistando, verificando as possibilidades, orando, confiando, vimos a casa que nós queríamos, que é a casa que eu resido hoje, a casa que nós moramos, e nós profetizamos pela fé sobre aquela casa. Passamos durante 2 anos, passamos em frente àquela casa, que é essa nossa casa, e nós profetizávamos assim: Senhor Deus, se for da tua vontade, esta casa será nossa, em nome de Jesus. Íamos embora. Então, por fim, irmãos, compramos aquela casa abençoada, né? Já fizemos umas modificações nela, já tem mais de 10 anos, está quitada, e estamos felizes porque Deus nos abençoou, concedendo o desejo do nosso coração, uma necessidade, certo? Que passou a ser um desejo, necessidade, e o Senhor nos deu como um grande presente. E louvamos a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, a palavra de Deus diz claramente, né, em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. São muitas coisas que nós desejamos, precisamos, né, almejamos, e nós temos que primeiramente colocar essa ordem, essa prioridade, buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo mais venha a ser acrescentado no tempo certo, que é o tempo de Deus, que é o melhor tempo. Aleluia! Por isso louvamos ao Senhor. Nós vemos então que o segredo do sucesso financeiro não está em quanto ganhamos, mas em como administramos aquilo que recebemos de Deus, dando sempre prioridade a Deus. Se todo cristão agir dessa maneira, serão evitadas muitas crises nos casamentos e nas famílias, tá? Então que essa lição possa estar nos ajudando, né, a entender sempre a necessidade de priorizarmos as coisas que são de Deus. Concluindo, temos de estar dispostos a entregar não apenas os 10%, mas sim tudo de nós, de nosso tempo, nossas habilidades, nossas finanças, para cumprir a vontade de Deus, porque assim é a vontade do Senhor, que tudo pode para nos ajudar. Aleluia! E por isso louvamos ao Senhor. Então, assim, marido e mulher não devem fazer contas extras sem consultar o seu cônjuge. Um que vai fazer uma compra, tem um sonho, um desejo, quer fazer alguma coisa, consulte seu marido, consulte sua esposa, comuniquem a respeito do que está acontecendo, do que vocês pensam em fazer juntos, né, para que Deus abençoe. O orçamento familiar precisa ser respeitado pelos dois. Dessa forma, eles terão um relacionamento harmonioso e uma família abençoada e próspera sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, que Deus abençoe a todos, Espírito Santo nos oriente sempre e nos ajude a caminhar, a andar por essa seara do mundo financeiro, né? E quando nós pensarmos em fazer uma aplicação financeira, uma orientação, irmãos, busque a orientação de um profissional. Busque realmente, peça a Deus que prepare uma pessoa que possa lhe orientar com relação a fazer uma aplicação financeira, sabe? Que você possa fazer, sei lá, uma previdência, né? Uma poupança adequada, tá? Para que a pessoa habilitada nisso, temente a Deus, com conhecimento, possa lhe dar esse suporte, porque Deus ele quer nos abençoar, sabe? Em todo tempo. E nós temos que, em todo tempo, colocar a Deus em primeiro lugar, orar, buscar, confiar e seguir as orientações, tá? Para que Deus abençoe. Lembre que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então Deus quer usar pessoas também para nos ajudar muitas das vezes, tá? Que nós possamos ter a sensibilidade de, em alguns momentos que for necessário, buscar o nosso líder, buscar o nosso pastor, né, humanamente falando, para que Deus possa abençoar usando pessoas. O salmista Davi, só para fechar, ele concluiu uma ocasião, num salmo, diz assim: olha, o Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Então lembre-se, Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa pessoas para nos ajudar em todo momento da nossa vida, para que possamos então ter o êxito nas nossas conquistas, para que nós possamos conquistar o que nós desejamos e necessitamos. E sobre tudo isso, o nome do Senhor será sempre glorificado. Que Deus abençoe.
Que o Espírito Santo ajude a entender melhor o campo desse conhecimento das finanças e que a nossa vida seja sempre abençoada. Eu convido os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor, leia a lição, estude a palavra de Deus, pesquise, busque, confie, estamos juntos, estamos nessa e em breve tudo isso vai passar, porque Deus é maravilhoso e para isso estamos confiando no Senhor em todo o tempo. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até uma próxima aula, querendo Deus. Um grande abraço a todos, paz do Senhor Jesus, amém e amém.